Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Editais. Bom, começando então pela Secretaria de Segurança, vi que eles aderiram aos registros de preços da PRF, né? Isso, para comprar equipamentos. Botas de motociclismo e também uns intercomunicadores. Somando tudo dá uns 67 mil reais, mais ou menos. É uma estratégia comum, né? Para agilizar. Aproveitam preços que um órgão maior já negociou. Facilita bastante a compra desses itens de segurança para os agentes. Faz sentido. E falando em contratos, olha, na administração e patrimônio teve aquele ajuste com a Cutra Vipa da limpeza. Ah, sim. Prorrogaram por mais 12 meses, né? Exato. Só que o valor anual subiu bastante. Passou de 420 mil reais. Pelo que eu entendi, teve a ver com reajuste de salário, alimentação, transporte, coisa de convenção coletiva. Exatamente. É um exemplo claro de como esses custos de mão de obra pesam, né? Especialmente nesses serviços continuados. Mas tem um detalhe interessante aí. Mão do reajuste pelo IPCA para esse período. E como ela tem um programa de integridade, a garantia do contrato foi reduzida. Ah, legal. Um incentivo para a empresa se manter na linha, digamos assim. É um estímulo a boas práticas de governança mesmo. Ainda nessa área de patrimônio, vi duas notificações. Uma para desocupar um imóvel da prefeitura. Sim, na Rua Cananéia. Deram 60 dias. E a outra foi da EPTC, sobre um carro abandonado, placa KIH 8688. Alertando o proprietário. Tem 30 dias para tirar o veículo da rua, senão eles removem. É a aplicação da lei municipal, né? Isso, a 10.837 de 2010. Gestão do espaço público. E se não aparecer ninguém em 90 dias, o Código de Trânsito permite até leiloar o carro. Rotina, mas importante. Certo. Aí, passando para a Procuradoria-Geral, a PGM, vi que compraram licenças da Adobe Creative Cloud. R$ 5.325,30. Para trabalho de criação, design, essas coisas. E também firmaram um termo de compromisso com a construtora Melnick Even, algo sobre um empreendimento na rua Felipe de Oliveira. Provavelmente relacionado a contrapartidas urbanísticas, ajustes para o projeto poder seguir. Normal em grandes empreendimentos. E teve um aditivo num contrato de topografia com a LS Topografia. Devolveram prazo por causa da suspensão pela calamidade pública. Exato, mostra como eventos externos afetam os contratos, né? A PGM atua em várias frentes: tecnologia, urbanismo, gestão de crise. E também na regularização fundiária, né? Vi notificações sobre o loteamento Pitinga. Sim, parte do processo de REURB. Notificando proprietários, vizinhos, passo importante para regularizar a situação dos moradores. Agora, na saúde. Nossa, quanta coisa. Muitos extratos de registro de preço. A saúde é sempre movimentada. Material de laboratório, medicamentos básicos, precisam garantir o estoque, né? Com vários fornecedores diferentes. E abriram pregão para mobiliário hospitalar e até para alugar caminhão-baú. A logística é complexa e teve resultado de julgamento para material de consumo, a Cepalab ganhou, e cancelaram um item de uma ata antiga. Ah, sim? Um pincel chato? Curioso. Pois às vezes acontece. Revisam a necessidade, cancelam a compra, é a gestão da cadeia de suprimentos em ação. E os aditivos na saúde, alguns valores bem altos chamaram a atenção. Quais você viu? Teve um de 2,75 milhões a mais para o contrato com o Hospital Banco de Olhos ou São Pietro Agora. Ah, sim. Para ampliar o atendimento oftalmológico tanto no Centro Santa Marta quanto com unidades móveis. Até dezembro de 2025. E teve prorrogação do contrato do operador de Caldeira com a Aqueceu Sul também, uns 316 mil por ano. Manutenção essencial. E imagino que você tenha visto o aditivo com o Hospital Vila Nova. Vi, mas 1,25 milhão no termo de colaboração, para que exatamente? É para custear o atendimento de crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave, ASRAG, uma resposta a uma demanda emergencial de saúde. Entendi. Mostra como a gestão de contratos na saúde precisa ser bem flexível, né? Se adaptar rápido. Exatamente. É dinâmica pura. Mudando de pasta, Planejamento reiniciou uma licitação de limpeza para a Secretaria da Cultura
e retificaram o edital sobre painéis digitais lá no mercado público. Ajustes normais em processos licitatórios. E falando em cultura, Sim. saiu o edital novo do FUNPROARTE. Achei bem interessante. É, R$ 425 mil para projetos de identidade e memória. O foco é legal. Regiões específicas do orçamento participativo. E com linhas para artes visuais e livro-literatura. O valor por projeto é 25 mil. E tem detalhes importantes. Exigência de contrapartida de interesse público. Tipo, visitas escolares ou distribuir livros. E cotas para ações afirmativas. É um fomento bem direcionado, então, não é só dar o dinheiro. Exato. Busca valorizar memórias locais, com regras claras. É um bom mecanismo. Outra coisa que pipocou bastante foram dispensas e inexigibilidades. Muitas por emendas parlamentares. Sim, as impositivas, né? O município tem que executar. Aí a verba vai para seminários, conferências, capacitação para as vítimas das cheias. Vi uma da IAMU para a Fazenda, participação numa conferência para o governo, apoio para a rede Brilhe na Inclusão, projetos na SMAs. E valores maiores também, como aquele para fisioterapia via SML, com o Instituto Novas Tecnologias, mais de 1 milhão, ou aquele projeto Abrace na educação. E tem as contratações diretas por objeto específico, tipo assinatura de jornal para SMC ou acessórios médicos bem específicos para SMS com a B. Brown. Isso. São situações previstas em lei onde a licitação não se aplica ou não é viável, ou a fonte do recurso já define o destino, como nas emendas. E o DEMAB, o Departamento de Habitação, publicou várias listas complementares de certificados de quitação, Vila Dutra, Jardim, Monte Cristo, Passo das Pedras. E a certidão de regularização fundiária da Vila Sarandi também. O que isso significa na prática para essas famílias? Significa segurança jurídica, finalmente. É a conclusão de etapas fundamentais da REURB, de interesse social. Com esses documentos, os moradores podem ter o registro formal da sua casa. É um passo enorme. Muito bom. E para fechar rapidinho, DMAE ajustou data de pregão, contratou o transplante de uma figueira. Curioso isso. Às vezes precisam mover árvores grandes por causa de obras. Me contrataram topografia, manutenção de extintores, coisas da rotina. E a EPTC suspendeu a licitação dos radares portáteis. É para reavaliar. Mostra que existe um controle, uma chance de repensar antes de assinar o contrato. Ufa, é realmente um volume impressionante de atos administrativos, né? Contratos, notificações. Sim, é muita coisa. E cada extrato desses, por mais técnico que pareça, é uma peça na engrenagem da cidade. Da compra de um item pequeno à regularização de um bairro inteiro ou o fomento à cultura. Dá uma dimensão da complexidade que é administrar tudo isso. Com certeza. E acompanhar esses atos, mesmo que por alto, ajuda a gente a entender como a cidade funciona, quais são as prioridades, os desafios e como o dinheiro público está sendo usado, né? Fica a reflexão. Qual será o impacto somado de tudo isso no nosso dia a dia? Próximo capítulo. Documentos oficiais. Bom, vamos mergulhar direto nos atos oficiais de Porto Alegre que saíram hoje. Tem bastante coisa, né? Pessoal, serviços... Tem sim. Vamos começar pelas convocações. A Procuradoria-Geral e a Secretaria de Administração estão chamando gente. Isso, para residência jurídica. Vi uns nomes lá, o Matheus Henrique, Iane Adail. São 5 no total, certo? Exato. Matheus Henrique de Oliveira Souza, Iane Adail Feitosa Guilherme, Sueli Muller, Daniela de Castro Melônio e Maiara Frare Mosena. E o processo é rápido para eles, né? Bem rápido. Tem que mandar um e-mail dizendo que quer a vaga até dia 19 de agosto. Só manifestar interesse. Isso. E depois tem que enviar a papelada toda, RG, CPF, diploma, essas coisas pelo protocolo virtual. Até quando isso? Até dia 20 de agosto. É importante não perder esses prazos, senão, dança, né? Perde a vaga. Com certeza. E a assinatura do termo vem depois, pelo que entendi? Exato, isso eles agendam mais pra frente. E na saúde? Vi que tem mais gente sendo chamada, principalmente para Operação Inverno. Sempre precisa, né? Sempre. São 3 editais para contratação temporária. O 146 chama 2 técnicos em enfermagem.
Wilson Bacedoni e Janes Carolina. Isso. Aí o edital 148 chama mais uma técnica, a Renata Koligoski Amaral, contrato inicial de 120 dias. Uhum. E o 149, esse sim é específico para a Operação Inverno 2025, chama 3 enfermeiras. Franciele Figueiredo Macedo, Adriana Diles Neves Oliveira e Daiane Alexandra Schmaniot Rodrigues. E os contratos delas são mais curtos, imagino. São sim, variam um pouco, mas são mais curtos. É para atender essa demanda específica do inverno mesmo. E como funciona essa contratação temporária? É um processo diferente? É um processo baseado em lei, né? Para atender uma necessidade excepcional de interesse público. A base legal está lá nas leis 14.195 e 14.232 de 2025. Entendi. O procedimento para esses convocados é parecido. Ou comparece lá na Siqueira Campos, no dia 19, às 9. Presencialmente. Isso. Ou então manda um e-mail manifestando interesse até o dia 20. A lista de documentos é, assim, bem extensa. Imagino. Além do básico. Sim, vai desde identificação, comprovante de PIS/PASEP, até certidões criminais, declarações específicas, comprovante do conselho de classe. E tem que fazer exame médico admissional até dia 20 também com os exames de laboratório específicos. Bastante coisa para correr atrás. E a remuneração? Olha, a base para técnico em enfermagem 30 horas é R$ 1.878,01. Para enfermeiro 30 horas, R$ 2.628,68, mas pode ter acréscimos, né? Tipo gratificações? Exato, benefícios e gratificações que dependem de onde a pessoa vai trabalhar e tem a possibilidade de fazer o regime de tempo integral, 40 horas, que aí aumenta 50% no salário base. Entendi. Bom, saindo um pouco das pessoas e indo para serviços. Vi uma licitação para vale-refeição. Meio pontual, né? Sim, é uma dispensa eletrônica, é um jeito mais rápido de contratar. Nesse caso, é para fornecer cartões de vale-refeição para posse dos conselheiros do orçamento participativo. Ah, para o evento específico? Isso, uma necessidade pontual da administração ligada à participação cidadã. O critério é um maior desconto, para agilizar. Faz sentido. E tem também uma contratação direta, sem licitação mesmo, como a Associação Internacional, a IASP. Isso, a International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Contratação por inexigibilidade, no valor de R$ 15 mil. E por que inexigibilidade? Provavelmente porque, pela lei de licitações, a Lei 14.133, não tem como competir. Ou o fornecedor é único ou o serviço é muito específico. Nesse caso, deve ser porque a IASP é a entidade que o município quer se associar, não tem outra igual para essa finalidade. Entendido. Agora, um assunto bem sensível, ainda mais depois das enchentes. Habitação. O DEMAB atualizou o calendário do programa regular. O que muda na prática? Muda bastante, viu? Esse programa é super importante para regularizar débitos e dar o título de propriedade para muita gente. Ele já tinha sido estendido até 2030 por lei. Sim. E essa instrução nova do DEMAB, a 07, ela basicamente reorganiza tudo. As atividades de campo, os mutirões nas vilas e loteamentos estavam suspensas por causa da enchente, né? Claro. Então, agora definiram um novo cronograma. E é um cronograma longo, vai de fevereiro de 2025 até janeiro de 2029. Mostra um planejamento para retomar isso. É uma resposta direta à calamidade, então, mas pensando no longo prazo para regularização. Exatamente. E eles mencionam parcerias, tipo com a Defensoria Pública, para tentar resolver as coisas de forma mais amigável, extrajudicial, e também o atendimento individual direto. A ideia é facilitar mesmo para o morador. Que bom. Para a gente fechar, a EPTC está notificando donos de carros abandonados. Pois é, Tais da Silva Vieira, Júlio César Garcia Alves, Vinícius de Moraes Nunes, são vários nomes, a EPTC está avisando formalmente. E qual é a regra? É baseada numa lei municipal. Se o carro fica parado mais de 30 dias na rua, pode ser considerado abandonado. Aí notificam. Isso, o dono tem 10 dias depois da notificação para tirar o carro. Se não tirar, guincho. E a EPTC cobra as custas do proprietário. Se o carro não for reclamado em 90 dias, aí pode ir a leilão, seguindo o Código de Trânsito. É a gestão do espaço público mesmo, né? Tirar o que está largado, atrapalhando. Exatamente, para manter a ordem nas ruas. E são vários carros, Passat, Focus, Peugeot, Fiesta, Uno.
mostra que acontece em vários lugares. Então, foi um bom panorama hoje. Desde gente nova chegando, serviços sendo contratados, ajustes importantes na habitação por causa das enchentes e até essa organização do dia a dia nas ruas. Sem dúvida. E olhando para tudo isso, para esses atos todos, fica aquela reflexão, né? Como que a clareza desses processos todos e a resposta das pessoas, seja para pegar uma vaga, regularizar a casa ou tirar o carro da rua, como isso tudo junto molda o funcionamento da cidade no dia a dia? É algo para a gente pensar sobre essa relação entre o poder público e a população, sabe? Último capítulo. Executivo e executivo pessoal. Ok, vamos direto ao ponto hoje. Seção executivo do Diário Oficial. Temos umas leis novas aqui e algumas movimentações de pessoal que chamam a atenção. A ideia é tentar entender o que essas publicações mostram, né, sobre as prioridades, o dia a dia da gestão. Vamos começar pelas leis sancionadas. Olha só, a primeira aqui, Lei 14.305. Define a orquídea Cattleya intermédia aquine como flor símbolo de Porto Alegre. Bem específica essa escolha, não? É curioso, sim. Essa escolha de símbolos, tipo uma flor municipal, muitas vezes quer reforçar assim, uma identidade local, né? Resgatar algo da cultura ou da botânica da região. Pode parecer só um detalhe, mas colocar isso numa lei dá um status oficial. Talvez tenha algum movimento por trás de valorização do patrimônio natural, quem sabe? Pode ser. Faz sentido. Bom, seguindo aqui, Lei 14.306. Cria a Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes Eletrônicos, eSports. Isso está crescendo muito. O que essa formalização, assim, essa lei, significa na prática para a cidade? Criar uma política municipal para esportes é um passo bem importante, viu? Não é só reconhecer que existe. Sinaliza que há uma intenção de organizar, de fomentar, talvez até regular um pouco a área. Isso pode, abrir caminho para investimento público, criar espaços, apoiar equipes daqui, sabe? Integrar com educação, juventude. Mostra que a gestão está ligada nesse fenômeno, que é cultural e econômico também. Interessante como um setor que era mais informal ganha esse espaço. Bom, avançando. Lei 14.307. Muda o tema. Concessão de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. É uma ferramenta-chave na rede de proteção, né? Dá uma alternativa real para a mulher conseguir sair do ciclo de violência, ter um lugar seguro para ela, para os filhos, muitas vezes no momento de muita fragilidade, né? Financeira, emocional. Colocar isso numa política formal, assim, fortalece muito essa rede de apoio. Nossa, fundamental mesmo. Para fechar as leis, tem a 14.308. Só que o extrato só cita, não detalha o conteúdo, só o link. Isso acontece às vezes, né? Exato. Especialmente quando a norma é mais longa, mais complexa. O diário muitas vezes publica só ementa no extrato principal, né? E direciona para o texto completo online. Deve ser algo mais detalhado que precisa consulta direta mesmo. Certo. Bom, então, além dessas regras novas, o diário mostra também o dia a dia da gestão, lá na parte de executivo pessoal, as movimentações. Vamos dar uma olhada nas portarias de afastamento para viagens. Temos aqui a Débora Rios Garcia, que é secretária extraordinária da Copa Feminina 2027. Foi autorizada aí para Brasília, para uma audiência, e o ponto aqui, sem ônus para o município. Logo depois, o Leonardo Duarte Pascoal, secretário de Educação. Viagem para São Paulo, um evento, mas nesse caso com ônus. Qual é a diferença prática disso, com e sem ônus? Essa diferença é crucial para a gente entender como o dinheiro público está sendo usado. Sem ônus quer dizer que a prefeitura não paga a viagem, passagem, diária, hotel. Pode ser que outra entidade convidou e bancou, ou o próprio servidor pagou. Agora, com ônus, aí o dinheiro sai do caixa do município. Analisar quem viaja, para onde, por quê e quem paga ajuda a mapear as prioridades externas da gestão, sabe? Viagens para eventos estratégicos, buscar parcerias, recursos podem ser vistas como investimento. Entendi. E a gente vê um padrão parecido nas outras, né? Fernando Ritter, secretário de Saúde, foi para um congresso em Gramado, aqui perto, sem ônus. Mas o César Emílio Susbach, diretor-presidente do Previmpa,
reunião em São Paulo, com o ônus. Parece que viagem para fora do estado tem mais chance de ser paga pelo município, será? Pode ser um indicativo, sim. Talvez eventos locais, aqui na região, consigam patrocínio mais fácil ou convite que cubram tudo. Já viagens para centros maiores, tipo São Paulo, Brasília, para articulações específicas, políticas ou setoriais, talvez exijam mesmo investimento direto da prefeitura. Teria que ver caso a caso, mas o padrão é interessante. E para fechar essa parte de pessoal, uma portaria um pouco diferente. A 692. Dispensa a Carolina Soares Siger, do gabinete do prefeito, do registro eletrônico de ponto. E por um período longo, até fim de 2028. O que justifica isso? Dispensar do ponto, especialmente em cargos assim de assessoria direta, alta gestão, como no gabinete do prefeito, geralmente tem a ver com a natureza da função. São cargos que muitas vezes pedem disponibilidade total, horário regular, trabalho externo o tempo todo, representar em eventos fora do horário normal. É um jeito de reconhecer que aquele controle rígido de entrada e saída não funciona, ou não é prático. Pode indicar também um cargo de confiança, com mais autonomia, mais responsabilidade, sabe? Que a cobrança é por entrega, não por hora cumprida. Entendido. Então, juntando tudo que a gente viu hoje, desde a escolha de um símbolo para a cidade, o incentivo para uma área nova como e-sports, o reforço de política social importante como o auxílio aluguel, e, ao mesmo tempo, essa gestão do dia a dia, das viagens, do controle de ponto de servidor de alto escalão, é um mosaico de ações, né? Exatamente. E olhando para esse mosaico todo, fica uma pergunta, né? Como essas peças diferentes, a simbólica da flor, a social do auxílio, a de fomento dos esportes e a administrativa das viagens e do ponto, como elas se conectam para formar o retrato da gestão municipal agora? O que a escolha de bancar certas viagens, não outras, ou de flexibilizar o controle para alguns, diz sobre as prioridades, sobre a dinâmica de poder e de operação dentro da prefeitura, quando a gente lê isso junto com as novas leis que foram publicadas? Certo, vamos direto analisar umas leis novas, que saíram em Porto Alegre. Tem um pacote interessante. A primeira é curiosa. A cidade agora tem uma flor símbolo oficial. Uma orquídea Acattleia intermediária aquini. É isso mesmo? Isso. É uma espécie nativa aqui da região. Olha, é um gesto mais simbólico, né? Simbólico, claro. Ajuda a criar uma identidade, talvez um vínculo cultural, ambiental. O impacto prático, assim, no dia a dia é pequeno, mas marca uma identidade local. Entendi. Bom, saindo dessa coisa mais simbólica, a gente mergulha no digital com a Lei 14.306. Essa aqui cria uma política municipal para incentivar os esportes. Ah, sim, os esportes eletrônicos. E a ideia é bem ampla. Não é só valorizar o jogo e o mercado, mas usar os games para cidadania, para convivência dos jovens, combater preconceitos online e ainda por cima estimular empreendedorismo. Querem fazer de Porto Alegre um polo. Uhum. Parece ótimo, né? Mas transformar a cidade num polo de esportes só com planejamento e parceria, será que vai? Olha, é uma aposta interessante. O que chama atenção é justamente essa tentativa de amarrar o econômico com o social de forma clara. Muitas cidades focam só nos eventos, na grana. Sim, na indústria. Exato. Aqui tem essa preocupação declarada com cidadania, com inclusão. O risco, claro, é essa parte social ficar meio no discurso, sabe? Enquanto o foco econômico, que atrai mais investimento, mais visibilidade. Acaba dominando. Pois é. Os instrumentos que eles propõem, planejamento, eventos, parcerias público-privadas, divulgação, são o caminho esperado. A diferença está nessa intenção social forte. Agora é ver como vai ser a execução, né? Com certeza. Bom, do virtual a gente vai para uma questão social bem concreta e urgente. A Lei 14.307. Essa institui um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Ah, essa é importantíssima. O foco é naquelas mulheres que não podem voltar para casa por causa da violência e, para quem a rede de acolhimento da prefeitura não tem vaga. Isso precisa ser comprovado por um laudo social. Sim, uma avaliação técnica da assistência social. Isso. E tem critérios, claro. Renda de até 2 salários mínimos, tem que ter medida protetiva de urgência, aquela da Lei Maria da Penha. A ordem judicial para proteger a mulher. Exato. E comprovar a vulnerabilidade financeira e essa falta de vaga na rede.
e tem prioridade para gestantes e mães com filhos menores. É um mecanismo fundamental, né? Dar uma alternativa real em situações limite. Mas a implementação, nossa, é bem delicada. Imagino. Precisa de avaliação social rápida, comunicação perfeita entre os órgãos da prefeitura, sabe? E um controle muito eficaz das condições que suspendem o benefício. Tipo, se a mulher voltar a morar com o agressor? Exatamente. Ou se a medida protetiva perder a validade. Isso tem que ser comunicado na hora. O grande desafio é fazer essa rede funcionar direitinho, sem falha, sem criar mais burocracia ou revitimizar a mulher que já está sofrendo. É um desafio enorme. E falando em criar oportunidade, mas voltando para o esporte, digamos, mais tradicional. Temos a Lei 14.308, o programa Pequenos Atletas. A ideia é identificar crianças com talento esportivo nas escolas do município. Interessante essa conexão. Pois é. O plano é a prefeitura, junto com clubes e empresas, fazerem competições nas escolas para achar esses talentos. Aí os selecionados poderiam receber incentivo, bolsa, patrocínio, para tentar seguir carreira. Essa lei tenta criar uma ponte mais formal, né, entre a escola pública e o ecossistema do esporte, talvez até de alto rendimento. Isso. A intenção é boa de democratizar o acesso, revelar talento, mas tem aquele risco, né, que a gente já conhece de parceria público-privada. Qual? Muitas vezes acabam focando só naqueles atletas que já despontam muito ou nas modalidades mais populares, entende? Em vez de ampliar a base para todo mundo, pode acabar reforçando a desigualdade se não tiver um acompanhamento bem cuidadoso para garantir que o programa seja amplo mesmo. Faz sentido. De certa forma, complementa a lei dos esportes, né? Mostra um foco da prefeitura no desenvolvimento dos jovens pelo esporte, seja ele qual for, mas, assim como nos esportes, depende muito do sucesso dessas parcerias para funcionar na prática. Então tá. Olhando para tudo isso junto, a flor símbolo, o incentivo aos esportes, o auxílio aluguel, o programa para jovens atletas, o que esse conjunto de leis nos diz? Qual a mensagem assim sobre as prioridades de Porto Alegre agora? Olha, mostra uma administração atuando em frentes bem diferentes, né? Do cultural ao social, do digital ao esportivo tradicional. A questão que fica, assim, martelando é, será que tem uma visão estratégica maior costurando tudo isso? Ou são respostas pontuais, talvez bem intencionadas, claro, mas meio isoladas para demandas específicas de cada área? O risco é essa fragmentação acabar diluindo o esforço-recurso, sabe? Sem conseguir construir um projeto de futuro mais coeso, mais intencional para a cidade. Fica essa reflexão, né? Qual é o fio condutor por trás disso tudo? Começando aqui a nossa análise pelas movimentações de pessoal, logo de cara a gente viu umas autorizações de afastamento, né? Sim, sempre tem bastante. Olha só, a secretária da Copa do Mundo Feminina, a Débora Rios Garcia, foi para Brasília. Audiência lá, mas sem ônus para o município. Ah, ok. Isso significa que a prefeitura não pagou diária nem passagem, né? Isso. Já o secretário de Educação, Leonardo Pascoal, foi para São Paulo num evento, o Redes que Transformam. Esse foi com ônus. Aí sim, com despesas cobertas pelo município, certo? Tem mais. Secretário de Saúde, Fernando Ritter, para Gramado, Congresso do COSEMES, sem ônus. E o diretor do Previmpar, César Susbach, para São Paulo também, reunião do CONAPREV, mas esse com ônus. Interessante essa variação. E tem a base legal para isso, né? Geralmente é o artigo 32 da Lei Complementar 133, define quando pode e como pode com ou sem custo. Lato. E teve um caso diferente. O médico Félix Drummond, que foi para a Argentina atuar como oficial de controle antidoping na Libertadores. Bem específico. Nossa, que legal. E sem ônus também, né? Sem ônus. Além deles, muitos auditores fiscais, técnicos, SMF, SMDET e SMS, participando de vários eventos, seminários, cursos. Pelo Brasil todo, imagino. Campinas, Salvador, Rio. Isso, Canoas, Campinas, Salvador, São Paulo, Rio, Floripa, Brasília, alguns com ônus, outros sem. Mostra a importância dessa atualização, né? Com certeza, é fundamental para o pessoal se manter atualizado e também para representar o município nesses fóruns, faz parte. Bom, seguindo aqui, um fluxo enorme de designações e dispensas. Funções gratificadas, cargos em comissão, o famoso FGICC. Ah, isso é o dia a dia da máquina, né? Sempre tem. A gente vê, por exemplo, guardas municipais assumindo, responsável por atividades 3.
geralmente cobrindo férias, licença-prêmio de alguém. Sim, substituições temporárias. Estão previstas no artigo 69 da Lei 1433. Garante que o serviço não pare. E também mudanças em direções de escolas, tipo EMF Neuza Goulart Brizola, EMF Décio Martins Costa, troca de diretor, vice. Uhum. E chefias também, né? Viu algo na saúde, fazenda? Sim, chefias de unidade, de equipe na SMS, SMF, nomeação para um cargo específico, EP 31217, substituição temporária em outro, GE 31219, até dispensa de ponto eletrônico para uma servidora do gabinete do prefeito. As FGs e ICCs são a estrutura de gestão. As nomeações e dispensas podem ser ajustes, reorganização interna ou fim de ciclo mesmo, como dizem os artigos 68 e 73 da lei. É a dinâmica administrativa. Outra coisa que aparece bastante: concessão de benefícios, muita gratificação de incentivo à produtividade, a GIP. A GIP, para fiscais de contrato, né? Isso. Vários níveis, 02, 04, 06. Pessoal da SMID, SMS, SMSSU, SMD, SML, SMAS, todos designados fiscais de algum contrato ou serviço. É um incentivo, né? Para garantir que os contratos sejam bem acompanhados, tenham um propósito claro. Também vimos concessão de adicional de insalubridade. Grau máximo, 40%. Para quais cargos? Geralmente para quem lida com risco, né? Exato. Médico, torneiro, mecânico, operário. Na SMS, na SMS-URB, e aí cessa o grau anterior que tinham. Citam a Lei 133, a Lei 6.309 de 88, laudos técnicos. Sim, tem que ter laudo pericial comprovando a exposição ao agente insalubre naquele grau. É uma compensação pelo risco à saúde. E muitas convocações para regimes especiais. Regime suplementar, dedicação exclusiva, tempo integral, complementar, serviço noturno, principalmente SMED, SMAPG, SMS. Cada regime desses atende a uma necessidade específica do serviço. Mais horas, dedicação total à função. E também o contrário, né? Cessação desses regimes por alguns servidores da SMED, da SMS, e uma gratificação especial para a Guarda Municipal por atividade em veículos essenciais. Todo previsto em lei e decretos específicos. Depende muito da função e da necessidade da administração naquele momento. Fora isso, aqueles atos mais rotineiros, talvez. Exonerações a pedido na SMED, SMTC, SMS, uma exoneração para tomar posse em outro cargo na SMS. Faz parte do ciclo de vida do servidor. E muitas modificações, retificações, tornar sem efeito, ajustando portarias antigas, data errada, nomeação que mudou, cancelamento de GIP e de FG. A administração corrigindo seus próprios atos. Acontece. Importante para manter tudo certinho nos registros. E as relotações também. Servidor que muda de secretaria, sai da SMAP para SMS, da SMS para SMD. Exato, movimentação interna para ajustar as equipes onde precisa mais. Tudo isso mostra a dinâmica da gestão de pessoas. Agora, olhando para o Previmpa e para a FASC, que está em extinção. No Previmpa, muita coisa sobre aposentados e pensionistas. O que especificamente? Exclusão de vários aposentados que faleceram e concessão e modificação de pensões por morte. Detalham bem a base de cálculo, citam a emenda 103, a Lei Complementar 478, percentuais, quem são os beneficiários. Sim, o Previmpa tem esse papel crucial de gerenciar a Previdência. E precisa seguir à risca a legislação, que mudou bastante com a reforma da Previdência, a EC 103. Tem modificação por ordem judicial também, né? Isso, apareceu modificação por determinação judicial e retificação de pensão. Na FASC mesmo, em extinção, ainda tem coisa. Concessão de GIP para fiscais de contrato, relotações internas. Designação de fiscal para contrato de aluguel de imóvel. Pois é, enquanto não extingue totalmente, a FASC precisa continuar gerenciando os contratos e o pessoal que restou. É um processo. E um ponto que achei interessante, formação de vários grupos de trabalho ou comissões. Isso sinaliza prioridade, geralmente. O que você viu? Olha, uma portaria conjunta DMA e DMLU para um grupo revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Importante, né? Muito. Saneamento é chave.
A SMED criou uma comissão para definir metas da GEDUC, uma gratificação ligada à educação, para 2025. E designou fiscais para um contrato grande com a UFJF, o CAED. Acompanhamento técnico aí, né? Para garantir a qualidade e o cumprimento do contrato. E a cultura também. Comissão para homologar cadastro de entidades culturais, para um edital, e fiscais para contratos de eventos culturais. Mostra que a gestão está focada nessas áreas: saneamento, educação, cultura. E precisa de gente especializada acompanhando os contratos e as políticas públicas. Para fechar os despachos, as decisões sobre pedidos individuais dos servidores. Certo. Deferido ou indeferido? Muitos deferimentos. Suspensão de auxílio alimentação, a pedido. Redução de carga horária para estudo, com base no artigo 90 da Lei 133. Exclusão de faltas justificadas. Averbação de tempo de serviço de fora, do RGPS. Tudo procedimento padrão, analisado caso a caso. E bastante isenção de imposto de renda para aposentados com doenças graves. Citam laudos médicos, súmula 627 do STJ. Sim, é um direito previsto em lei, mas precisa da comprovação médica e do processo administrativo. Lei ao caso concreto, com base em pareceres técnicos, médicos, jurídicos. Ufa! Foi bastante coisa nessa análise, hein? Pois é. O que fica muito claro é a complexidade que é gerenciar a administração municipal, né? É uma máquina enorme. Total. Essa quantidade e variedade de atos. Viagens, nomeações, gratificações, comissões, previdência, decisões individuais. Exatamente. Mostra todo o esforço contínuo para administrar o quadro de pessoal, executar os contratos, implementar as políticas, tudo isso debaixo de um monte de leis, regras, decretos e as necessidades do dia a dia, né? Fica a pergunta mesmo. Como que dá para otimizar isso tudo? Tornar esse volume imenso de decisões, muitas delas bem rotineiras, talvez mais ágil ou mais transparente. É uma boa reflexão. Talvez tecnologia, revisão de processos. Mas é um desafio constante para qualquer gestão pública. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.